E aí, quer melhorar a mixagem dos fones de ouvido dos cantores? Então fica com a gente que no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre fone, monitoração para cantores. Solta a vinheta, vamos lá! Fala pessoal, Josué Marins, esse aqui é o Som para a Sua Igreja e quem sabe, né, quem me conhece, eu trabalho aí proporcionando igrejas a terem um som de maior qualidade. Hoje pessoal, eu queria falar com vocês sobre fone, né, retorno, monitoração para cantores, especificamente para cantores. E por que que eu resolvi fazer um vídeo dedicado aí à monitoração para os cantores? Porque em geral, é, cantores, backs, quando eu falo cantor, cantores em gerais, backs, o pessoal, voz principal, enfim, né? A galera do canto. São uma categoria à parte, né? Principalmente dentro da realidade de igrejas, não são todos os cantores que têm uma vivência mais profunda no áudio, né? Mais profunda assim, tecnicamente falando. É, é normal você ver os músicos por terem essa experiência com o instrumento, é, lidar com os equipamentos, plugs de conexões. Então a galera assim tem uma noção melhor de tudo isso que envolve a parte do áudio por conta da vivência com seus instrumentos. Não que né, uns mais, outros menos, é claro, mas os cantores, né, a galera, eu percebo que tem um distanciamento um pouco maior, principalmente, né, quando a galera canta, só canta e não toca nenhum tipo de instrumento. E às vezes fica um pouco até mais difícil em relação assim à percepção geral do todo, para ajudá-los nessa questão, né, do fone, da monitoração, o que pedir, o que não pedir, o que expressar assim, o que está incomodando, o que está sobrando, o que está faltando. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para ajudar tanto essa galera como a galera da técnica, né, de saber como lidar e como proporcionar uma melhor mixagem para os fones, né, para ajudar. Isso porque eu acredito que o fone ele é algo que veio para ficar. Por maior resistência que ainda possa ter, e eu acredito que essa resistência está caindo mais a cada dia que passa. O fone ele traz inúmeras vantagens, né, para a sonorização da sua igreja como um todo. Para começo de conversa, você tem o SPL do palco mais baixo, né? O volume de som do palco ele se torna bem mais baixo. Você tem menos interferências, né, de vazamento de uma coisa, né, em outro canal, em outra captação, e isso vai fazer com que a sua mixagem ela fique mais limpa. Você tem como ressaltar detalhes e nuances que na caixa de som não tem como. Se a gente, né, pensar em cenários de igreja geral, normalmente as igrejas não têm uma boa acústica. Então, quanto mais caixa de som você tem espalhados, enfim, isso aí tende a embolar mais o seu som. Então, se você pensar em qualquer estrutura hoje de som profissional que tenha uma qualidade melhor, que tenha assim uma estrutura profissional ou algo, né, com mais excelência consiga, dificilmente você não vai ver a galera utilizando os fones de ouvido. Então é uma realidade. Agora, tem muita resistência ainda da galera, assim, dificuldade em conseguir usar o fone, principalmente a galera do vocal. Eu tô falando isso de experiência própria, a galera da minha igreja, que eu faço parte lá, que eu sirvo no som lá. A gente ainda tem os retornos, os monitores dos vocais lá, dos backs, e mesmo tendo disponível a via, né, para monitoração com fone, a galera ainda acaba. Isso porque a gente ainda precisa providenciar algumas estruturas lá para conseguir fornecer uma monitoração melhor para a galera.
E é sobre algumas dessas coisas que a gente está implementando lá que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Então, primeiro ponto, né? O que colocar no fone do músico ali, do cantor, na mixagem ali. Primeira coisa que precisa ter é a harmonia. E aí sim, você pensou que eu ia dizer a voz dele, mas a harmonia ela é tão fundamental ou mais do que a própria voz. Por quê? Porque é a base, né? A base harmônica. Então, para a pessoa poder cantar afinadamente, de forma afinada, né, sem desafinar, ela precisa ter uma base, uma harmonia no fone dela. Então não tem como você hoje pensar em uma mixagem de fone para um cantor sem que haja nenhum tipo de harmonia na mixagem do fone dela. Então, guitarra, teclado, violão, tudo que você tiver, contrabaixo, né? Contrabaixo também é um instrumento harmônico, apesar de trabalhar muito com células rítmicas, né? E trabalhar ali muito ligado à bateria, mas é um instrumento harmônico, é um instrumento que traz um corpo, uma presença, então é um instrumento super importante que esteja ali no ouvido do músico. E sim, claro, e aí sim a voz do cantor. Mas existe uma questão que assim, eu vejo muita galera acontecendo. Menos banda e mais voz. Então, cada vez mais as pessoas querem menos banda. Isso já é uma tendência nossa, latina, né? De música latina. Se você pegar os padrões de mixagens assim mais americanos, você vê que a galera trabalha um pouco diferente em relação a isso, né? Você tem a voz mais dentro da base, né? Uma voz mais encaixada com a banda. Aqui a gente trabalha muito assim, de forma, sabe, separada. A voz é num patamar e todo o resto, né? Toda a banda num outro patamar muito mais abaixo. E isso é complicado porque toda vez que você coloca mais voz da pessoa no fone, algumas coisas vão acontecer nesse processo. Primeira coisa que vai acontecer quanto mais voz você tiver, você tem mais vazamento, né? Microfone, por mais direcional que ele seja, por mais dinâmico que ele seja, né, que é um microfone mais duro. E aí, atenção, se você é cantor não sabe do que eu tô falando, isso são as características de um microfone. Tem vídeo aqui no canal onde eu falo tudo sobre as características do microfone. Eu acho que vocês, como cantores, é muito importante que vocês tenham essa percepção do funcionamento, porque acaba sendo o principal instrumento de trabalho de vocês, é o microfone. Então, como manuseá-lo, como aonde ele capta, se eu tenho que trabalhar com ele mais direcional, né, na minha boca, se eu posso deixar ele mais abaixado, enfim, a sensibilidade das frequências que ele tem, a sensibilidade que ele tem para captação. Isso é muito importante e tem vídeo aqui no canal, né? Vou deixar aqui em algum lugar, uma indicação. Assiste lá, acredito que vai ajudar muito vocês nesse sentido. Então, voltando. Então, toda vez que você coloca mais voz, normalmente vão acontecer duas coisas. Você vai ter mais ruído, porque o microfone, de novo, né, por mais direcional que ele seja, ele está sempre tendo um vazamento ali, então sobe o vazamento. E aí você acaba proporcionando que a pessoa ela diminua a emissão vocal dela. O que é isso? A pessoa vai cantar mais baixo, porque ela percebe a sensibilidade, né? Percebe que a voz dela tá alta e ela vai o quê? Vai perceber que precisa fazer. E não é algo necessariamente assim proposital, é quase que instintivo. Eu sinto que tem bastante voz, estou cantando, né? Bastante voz chegando no meu fone e automaticamente a pessoa canta menos. Então eu tenho menos voz e mais ruído. Esse nivelamento entre voz e ruído é a pior coisa que pode acontecer na sua mixagem. Então a pessoa pede menos instrumento, ou seja, menos base harmônica, ouve menos instrumentos, pede mais a voz dela e acaba com o tempo cantando menos, igualando a voz dela ao nível de vazamento que está chegando no microfone dela.
E aí, muitas das vezes, o som fica ruim no fone, fica embolado e a gente não sabe por quê. E na maioria das vezes o cantor também não vai ter essa percepção. Então a gente precisa desse conhecimento, né, nós técnicos, para poder orientá-los nesse sentido. E o que vai ajudar muito dentro disso é ter essa voz mais colocada, mais encaixada ali junto com a banda. Então, bastante instrumento harmônico, não tanto destaque entre a voz e a base harmônica, até para ela ter essa percepção e soar mais dentro do contexto, já ajuda bastante e não tem essa questão dos vazamentos e esse nivelamento entre voz e ruído, beleza? Recapitulando só então. Bateria é uma coisa muito importante no instrumento. Eu vejo às vezes a galera falando assim, não, tira a bateria do meu fone, eu não quero bateria no meu fone. Se um baterista me pede, pô Josué, eu não queria bateria no meu fone, eu consigo entender o motivo disso. O cara muitas das vezes está dentro do aquário. Então, basicamente ali dentro do aquário já tem bateria pra caramba ali dentro com ele. Tem alguns que tira assim um fone um pouquinho, né, dependendo do tipo de fone que ele está usando. Ou às vezes mesmo com fone ele consegue ainda ouvir bastante bateria dentro do fone dele. Então ter bateria com mais a bateria, às vezes eu consigo entender o cara pedir para baixar. Mas no cantor, qual que é o grande problema disso, né? Normalmente o cantor ele tem uma distância considerável em relação à bateria, né? Pelo menos dependendo dos espaços, né? Do local e do contexto, né? Ali de 3 a 6 metros de distância de um baterista. Então, se você pensar que às vezes o cara tá dentro do aquário, ou se não estiver dentro do aquário, você tem todas as questões de acústica, a própria distância, você tira, né, a bateria do retorno, né, do fone dele. Lembrando, gente, que a gente está falando de fone, tá? Uma coisa, o que eu, Josué, eu faço quando eu trabalho somente com retornos. Não tem ninguém de fone, hoje todo mundo nos retornos ali. Quando a gente trabalha com retorno, até porque se eu colocar, isso é a minha metodologia de trabalho, tá pessoal? Se eu colocar bateria em todos os retornos que tiverem ali, chega uma hora que, cara, fica impossível você trabalhar dentro do palco. Então eu vou fazendo uma mixagem, à medida do possível tento colocar o maior número de referências, mas vou compensando um retorno pelo outro. Por exemplo, eu tenho o violão tá no lado direito do meu palco. Quem está próximo do violão, eu coloco menos no retorno de chão, eu coloco menos ou até não coloco o violão, dependendo muito do contexto, tá? Isso é muito legal, você tá ali no palco, botar a banda para tocar e ver como é que tá funcionando, né? Se de repente é uma guitarra e tem amp, aí às vezes eu não coloco nada em lugar nenhum mesmo. Por quê? Porque o som proveniente do retorno do músico muitas das vezes vai alimentar a galera que tá próxima. Aonde que às vezes eu vou compensar isso? No cara que tá na outra ponta do palco. O tecladista tá na outra extremidade do palco. Aí beleza. Aí lá no tecladista eu vou botar um pouco mais de violão. Mas às vezes eu tô ali, eu tenho o cara do violão, o cara da guitarra e o cara do contrabaixo. Eles estão num lado do palco. Eu preciso colocar violão no cara do violão, no cara da guitarra e no cara do contrabaixo. Quando tá todo mundo juntinho ali, um muito próximo do outro, dependendo da quantidade de volume que tem no volume do retorno do cara do violão, eu não boto, ou boto menos nos outros. Eu vou tentar sempre compensar mais naquele que está mais distante. Agora no fone não dá para fazer isso. No fone cada fone é uma realidade. Não tem como você virar e falar assim, tira a bateria do meu fone. O baterista tá lá dentro, às vezes, de novo, dentro do aquário, há uma certa distância, com a acústica ruim, você tá com o fone, né, distante. Então tudo isso vai fazer com que a bateria às vezes chegue atrasada para você, chegue sem definição, você com atraso,
E aí você, né, a bateria é um instrumento de marcação rítmica, né? O tempo, o ritmo, né? Essa responsabilidade está tudo em cima da bateria. Então imagina você cantar sem uma referência, né, do ritmo e do tempo musical. Né? Ter o bumbo ali, o bumbo que normalmente marca, o bumbo e a caixa, sem você conseguir perder isso, ou com atraso, né? Ou sem definição. Como é que você sabe a hora certa? Às vezes, né, a marcação do tempo para saber a hora que você vai entrar cantando tá em cima da bateria. Então não tem como você tirar a bateria. Outra coisa importante, né, a importância da gente conhecer o universo que a gente está inserido. É, Você tem ali a bateria, né? Às vezes, pelo menos aí uns 7 canais. Ah, abaixa a bateria, né? Como se a bateria fosse um único elemento, né? Um único microfone. E são vários instrumentos sintetizados em um só. É preciso você entender, cara. São pelo menos aí, no mais simples, 3 canais, né? Se for, né, bumbo, caixa e over. O que está te incomodando mais? É a caixa que está muito alta? É o bumbo que está muito alto? Ter essa clareza, esse discernimento de saber, não, cara, eu estou ouvindo tudo, até porque as pessoas não sabem. Você faz uma mixagem, bumbo, caixa, tons, pratos, e você faz um determinado equilíbrio. Ah, pô, tá alto. Se eu abaixo a bateria inteira, eu mudo esse equilíbrio, essa correlação entre os elementos da bateria todo. Às vezes só de abaixar eu posso matar, por exemplo, eu posso matar o bumbo, né? Porque ele vai ficar mais baixo, né? Ele já é um instrumento, pela característica, né, de região dele, ele vai ter uma sonoridade mais baixa. A realidade é que boa parte dos bateristas também às vezes acabam por uma questão anatômica mesmo. É muito mais fácil você bater, tocar, né, mais alto o que você toca com as mãos do que o que você toca com o pé, porque com o pé você acaba tendo você coloca muito mais energia do que com coloca muito mais energia com as mãos do que com o pé. Então é quase uma realidade, às vezes, você pegar um batera onde ele toca mais fraco o bumbo do que ele toca a caixa. Então normalmente já é algo que vai vir com um ganho mais baixo por todas essas características. Você pede para baixar a bateria inteira, o bumbo já praticamente some, a caixa, né, vai começar a cobrir o bumbo, as outras coisas. Então você muda a dinâmica entre eles. Então, melhor dos mundos, assim, o melhor do universo é você entender, avaliar, pô, no meu fone, tô ouvindo toda a bateria, pô, mas tá muito estridente, então, cara, tira um pouco dos pratos, tira um pouco. E aí você personifica, né, personaliza ali a mixagem da bateria para aquilo que você precisa, para aquilo que se torna mais agradável ao seu ouvido. Próximo ponto. Reverb. Reverb é efeitos de forma geral. São, cara, coisas que auxiliam muito numa boa mixagem pro fone. Por quê? Porque ajuda a tirar aquela sensação de secura, sabe? Aquele som seco, duro, direto no seu. Na verdade, eu acho que o grande segredo do reverb no fone, na monitoração do fone, isso para qualquer músico, qualquer cantor, é você tirar o cara do fone. Ele perde aquela sensação de que ele está no fone. E aí você dá mais vida, mais clareza, mais suavidade. O cara vai praticamente esquecer. Agora sim, não é botar ele para cantar dentro de uma caverna. Esse não é o objetivo. É saber dosar, ter o filho, a sensibilidade, saber usar os efeitos, os parâmetros do efeito, regular e dar personalidade àquela realidade, ao que ele está cantando, a voz que está ali, para que isso se torne mais confortável, mais harmonioso. Então, é a grande importância. Trabalhar com a monitoração em estéreo, sempre que possível. Eu acredito que isso ajuda muito, né, nessa percepção, te ajuda
a ter uma mixagem, né? Imagina, principalmente no fone, você tá ali ouvindo e tá tudo no meio, tudo aqui. A possibilidade disso virar um bloco sonoro é muito maior. Isso ficar embolado, tornar algo mais incômodo, é muito maior. Agora, quando você começa, abre, joga um violão para o lado, joga a guitarra para o outro, teclado estéreo para os dois lados, o contrabaixo no meio, você abre o pan da bateria, né? Caixa, caixa e bumbo no meio, tom para um lado, tom para o outro, abre os overs, e isso vai fazendo com que sensorialmente, né, a pessoa ela consegue fechar os olhos ali durante a administração, durante o canto, e ter aquela sensação, né, tridimensional dos instrumentos da banda e consegue perceber tudo em volta dela. Se você conseguir fazer isso respeitando no palco ali a posição, e isso é uma outra dica que eu também gosto sempre de colocar pro pessoal. Gente, mixagem, né, abertura de pan. No PA, você leva em consideração a imagem que você, como técnico, está tendo. Então, se eu estou olhando lá, a guitarra está de um lado, eu jogo essa guitarra pro lado que eu estou vendo a guitarra. O violão está de outro, eu jogo o violão um pouquinho pro lado que eu estou vendo o violão. Agora, quando você está fazendo isso para monitoração, é o inverso, né? O cantor tá de frente, eu vou jogar o violão não pro lado que eu tô vendo, porque o meu lado, por exemplo, se eu, de quem vê, né, da visão do técnico, o violão está do lado direito, né? Então eu vou abrir o pan pro lado direito no PA. No fone eu vou jogar pro lado esquerdo, porque o lado esquerdo é o lado que o cantor o violão tá posicionado à esquerda do cantor. Isso vai fazer com que o cantor ele tenha essa ideia. Ele tá ouvindo o violão do lado esquerdo, ele sabe que o cara do violão tá do lado esquerdo. Respeitar essas dinâmicas, esse panorama, né? Se você pode, se na tua estrutura, se a tua mesa te permite isso, vai ajudar bastante ali na mixagem do fone, trazer mais conforto, mais fidelidade para aquilo que o músico tá tendo, se for possível, tá? Outra coisa importante, microfone de ambiência, tá? Se você tem, isso principalmente assim, se você tem a galera usando fone, se você faz live na sua igreja, cara, microfone de ambiência, o mesmo microfone que você usa para fazer a ambiência da live, você também pode colocar ele pro fone dos músicos, tá? Para os cantores em geral. Isso vai trazer ele tem praticamente o mesmo resultado que o efeito. Ele traz aquela ambiência, traz aquela realidade, aquela naturalidade do espaço que está acontecendo. É esse efeito de você tirar o músico do fone. Se você tem um bom microfone de ambiência, com um bom posicionamento, você consegue ouvir. Eu já ouvi muitos relatos assim de músicos profissionais, porque não é todo show, toda a realidade, todos os lugares ter esse tipo de microfone, que o cara às vezes está cantando. Cara, nada do que está acontecendo fora dos microfones ali, eles estão ouvindo. Então a galera, eu fiz um congresso de homem esses dias, e a galera não estava usando monitoração, a igreja não tem um sistema de monitoração in-ear, né, via fone, e a galera, a igreja, tava assim, cara, veio com muita força, cantando assim, com vontade, foi um negócio bem legal que aconteceu. Se é uma situação onde as pessoas não têm o fone, muito provavelmente não estariam ouvindo essa resposta da igreja. Agora, se você tem um microfone de ambiência, e você coloca isso no fone, é praticamente assim, você não tem a necessidade do músico às vezes chegar e fazer isso aqui, ó, para ouvir o feedback, o retorno da galera. Isso já está dentro dos fones dele. Então, ó, é verdadeiramente assim o segredo para você trazer um maior conforto, conseguindo fazer todos esses passos, né, esses equilíbrios, colocando harmonia, voz mais dentro da base, todos esses pontos que a gente falou. Eu particularmente acredito que vai ser muito difícil que os músicos, os cantores, eles continuem gostando mais do retorno de chão do que o seu retorno de fone.
eu acredito, de novo, é uma realidade que só tem a somar desde que a gente consiga trabalhar muito bem. Você que é técnico de som, alinhe, faça a mixagem, tá? Põe em prática todos esses detalhes e só então você entrega o fone para o músico, para o cantor. Não deixa para ajustar isso antes de você colocar. Faça uma pré-mixagem, traga o fone para ele e ao longo da passagem do som ali você faça os ajustes finos. Eu tenho certeza que assim eles vão ficar mais felizes e você vai ter um som com maior qualidade, com maior clareza. Músicos precisam se ouvir e precisam se ouvir bem. Eu nunca fui a favor daquela guerra que se tinha, né? Não, porque quem sabe sou eu, né? E tira retorno do músico. Eu acredito que isso é um crime. Acredito que principalmente no universo da igreja a gente está ali para somar. A gente está ali para servir na nossa posição como técnicos ali, servir os músicos, servir a igreja. É uma realidade, eles precisam, né? Assim como eles precisam entender um pouco da parte técnica, a gente precisa entender um pouco dessa parte musical e o músico precisa se ouvir. Então eu nunca neguei que volume ou agora tem um limite, tem as limitações técnicas, a gente precisa se comunicar, a importância da gente se comunicar bem e sempre deixar eles a par das limitações que a gente tem. Olha, eu entendo o seu ponto, entendo que você precisa, mas por esse motivo eu não consigo chegar nesse ponto porque a gente tem essas limitações, né? E isso é bom trazer ele para o debate, ver o que se possa ser feito. E aí a gente troca todo mundo e todo mundo só tem a ganhar com isso. Beleza, pessoal? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, se inscreve, ativa as notificações e manda aí para aquele seu amigo cantor, aquela sua amiga cantora, aquele pessoal que participa aí do ministério da sua igreja aí, que tem dificuldade, às vezes ainda tem problemas em usar fone. Compartilhe esse vídeo com eles, coloquem isso em prática, eu tenho certeza que vai abençoar vocês demais. Valeu, pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau, até o próximo vídeo.